Vamos lá. A questão é a seguinte, ó. X ao quadrado igual a zero. A pergunta é, quem elevado ao quadrado vai dar zero? Pensa comigo. Quem elevado ao quadrado vai dar zero? O próprio zero, certo? Então, olha só. Qual é a minha solução? Quem é o valor de x aqui? Zero. Nem fiz cálculo, tá? Você pode pensar da seguinte forma. Ó. Lembra que aqui em cima a gente troca as coisas de lado ou isola as coisas fazendo a operação inversa. Nesse caso aqui, ó, não precisa porque é zero. Mas se você quisesse, você poderia pensar o seguinte. X ao quadrado. Qual é a operação inversa de elevar ao quadrado? É tirar a raiz quadrada, tá? Então você poderia tirar a raiz quadrada de ambos os lados para descobrir o valor de x. Tem uma pequena observação que eu já vou falar dela, tá? Quando a gente for chegar no próximo caso aqui, para você não se embolotar muito. Segundo exemplo, 4 vezes um valor ao quadrado é igual a zero. Quem pode ser esse valor que faz essa conta dar zero? Pensa comigo. 4 vezes alguém dá zero. Quem que se eu multiplicar por 4 vai dar zero? O próprio zero, certo? Então eu sei o seguinte, ó, que x ao quadrado é igual a zero. Pegou? Porque ó, 4 vezes zero é zero. Ah, não entendi. Então pensa da forma antiga. Peguei o 4 e passei para lá dividindo. Foi? 0 dividido por 4 igual a zero. Aqui eu vou ter a mesma coisa que eu tinha aqui antes. Ó. Então qual é a minha solução? Zero. Tá? Agora faz o seguinte, dá uma pausa no seu vídeo. Eu quero que você faça essa aqui, tá? E tente pensar no que vai acontecer aqui. Tenta pensar aí, dá uma pausa aí. Bom, para quem pausou e para quem não pausou também, porque eu vou ter que falar. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, menos 5 vezes alguém, que é um número elevado ao quadrado, é igual a zero. Quem vezes menos 5 dá zero? Mais uma vez o próprio zero. Ah, não consigo pensar assim, porque eu não consigo pensar num número que vezes menos 5 vai dar zero. Não tem problema. Faz daquela forma que a gente já sabe. X ao quadrado igual a zero, esse que está multiplicando passa para lá dividindo, sobre menos 5. 0 dividido por menos 5 vai dar o quê? Temos o mesmo caso aqui de cima, x ao quadrado igual a zero. Ó, solução, zero. Esse caso é diferente. Mas o que nós temos nesses três casos aqui? Uma equação do segundo grau que não tem o termo que está elevado com a incógnita elevado a 1 e nós não temos o termo independente. É esse tipo de equação aqui, ó, que só tem o cara que está elevado ao quadrado igual a zero. Tá? Então, ó, já vimos o primeiro tipo de equação. O que a gente consegue ver? Que a solução desse tipo de equação é sempre zero, nunca vai mudar. Sempre que eu tiver só o termo que está elevado ao quadrado igual a zero, a solução vai ser sempre zero. Tá? Isso passa a mudar um pouco aqui. E aí, para quem conseguiu pensar em alguma coisa, vamos lá, o que a gente pode tentar fazer aqui? Se eu quero descobrir o valor de x, eu tenho que isolar o x, certo? Então, aqui tem um zero aqui que eu não botei. Esse 8 aqui, ele vai ter que ir para lá, certo? E se ele está somando, ele cai para o lado de lá fazendo o quê? Diminuindo, né? Pronto. Agora, mais uma vez, já separei todo mundo que tinha somando ou subtraindo. Só tenho um termo de cada lado. Se eu tenho um termo de cada lado, eu posso fazer o quê? Olha para esse cara. Se eu quero isolar o x, eu tenho que me livrar de quem? Do menos 2, certo? Só que o menos 2 está multiplicando. Ele vai para lá fazendo o quê? Dividindo. Então fica aqui x ao quadrado igual a menos 8 dividido por menos 2. Então, x ao quadrado é igual ao quê? 8 dividido por 2, 4. Menos com menos, mais. Então, x ao quadrado é igual a 4. Eu já descobri o valor de x? Não, eu descobri o valor de x ao quadrado, tá? X ao quadrado. Eu quero descobrir o valor de x. A pergunta é, quem elevado ao quadrado dá 4? E agora que é a grande diferença. Quem elevado ao quadrado dá 4? 2, porque 2 ao quadrado é 4. Ou
menos 2. Eu tenho duas respostas, que eu vou chamar ela de raiz 1 e raiz 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4. Qualquer valor desses aqui para o meu x vai dar 4. Isso foi o que eu falei aqui no começo. Quando você chegar nessa situação, você pode tirar a raiz quadrada de ambos, porque você está fazendo a operação inversa desse cara aqui, do quadrado, dos dois lados, tá certo? Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Mas qual é a diferença disso aqui para a raiz quadrada de fato? Para a raiz quadrada em si. A raiz quadrada, o resultado é sempre positivo. Raiz quadrada, o resultado é sempre positivo. Aqui eu não estou te perguntando a raiz quadrada. Eu estou te perguntando quem elevado ao quadrado dá 4. Por mais que lá na raiz quadrada eu te perguntasse isso também, mas lá eu disse o seguinte, o resultado é sempre positivo. Porque você não vai enxergar como se fosse diretamente uma potenciação, só se for de expoente fracionário. Aqui nesse caso a pergunta é quem elevado ao quadrado dá 4? 2 ou menos 2. Então eu tenho uma solução com dois valores, menos 2 e 2. Como isso é possível? Segredo. A equação do primeiro grau eu tinha quantas soluções? Uma raiz, né? Uma solução. A do segundo grau eu tenho até duas soluções. Eu posso ter nenhuma solução, eu posso ter uma solução e eu posso ter duas soluções, porque é do segundo grau. A do terceiro grau tem até 3. Posso ter 0, 1, 2 ou 3 soluções. E por aí vai, certo? Há uma equação do 10º grau. Vocês não vão aprender isso agora, tá? Só quem, sei lá, dependendo da faculdade que vocês fizerem, olha lá. Há uma equação do 10º grau. Ela pode ter até 10 raízes, tá? Pode ter nenhuma, pode ter só uma, pode ter só duas, não, pode ter 10. Aqui é a mesma coisa, certo? Então qual é o segredo? Ó, aqui a gente já está vendo uma que tem o termo A, o termo que tem a incógnita ao quadrado, e o independente, que é o caso A com C, ok? Esse primeiro caso era só isso aqui, ó. Tá? Esse segundo caso que a gente viu, que são todos esses outros 4 aqui também, é isso aqui, ó. Ax ao quadrado, ou seja, eu tenho o termo que está com a incógnita ao quadrado e o termo independente. Não tem o termo do meio, que é o cara que tem o x só, tá? O que eu fiz aqui? Eu separei e resolvi. Só isso, nada mais, nada além. Ó, vou fazer só mais essa aqui, tá? E aí eu vou deixar as outras para vocês fazerem. Eu vou dar uma pausa aqui para vocês fazerem, ó. Aqui já está até separado já. O cara que está com x está de um lado e o que está sem x está do outro. Separadinho, bonitinho. O que eu faço? Eu quero isolar o x. Quem está multiplicando vai para cá fazendo o quê? Dividindo. Então, ó, x ao quadrado igual a 32 dividido por 2. Quanto é 32 dividido por 2? 16. Não é isso? Quem elevado ao quadrado vai dar 16? Qual é o valor ou quais são os valores que elevados ao quadrado vão dar 16? 4 e menos 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 ao quadrado, 16. Qual é a solução? Menos 4 e 4. Opa, é a chave aqui. Lembra que solução é conjunto, solução. Conjunto a gente representa entre chaves, tá? Dá uma olhada nesses três caras aqui. Eu já volto com eles todos separadinhos. Dá uma pausa e tenta achar as soluções desses três caras aqui.